Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Senhor, que a Tua palavra seja revelada nesta noite mais uma vez e que haja espírito de sabedoria e de entendimento e de revelação. A Sua palavra não volte para o Senhor vazia, pois está escrito que o entendimento vem pelo ouvir a Tua palavra, a palavra de Deus. Então haja entendimento para a glória de Deus em nome de Jesus, naqueles que vão ouvir e receber esta ministração, esse apostolado, para a Tua glória, que os Teus filhos, que as Tuas ovelhas, que os Teus escolhidos, que a Tua igreja receba a graça, a Sua graça e este apostolado. O apostolado de Paulo aos gentios, para aqueles que foram escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Que a Tua palavra seja revelada para todos que vão me ouvir e receber essa ministração. Assim seja em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Amém. Glória a Deus e graça e paz a todos vocês que estão aqui. E graça e paz a você que está aí nos vários grupos MGAs de WhatsApp. Graça e paz a você que está no YouTube ao vivo. Graça e paz a você que está também aí no Facebook. Glória a Deus por cada um que já está online. Graça e paz a todos vocês. Hoje é quarta-feira e às quartas-feiras, 19h30, aqui no MGA Ministério Graça Apostolado, todas as quartas-feiras, 19h30, estudo bíblico, profético, apostólico. Se tiver escrito, eu creio. Quarta-feira, tá? Olha, nunca aconteceu isso. Já estamos na terceira remessa. As revistas chegam, em 2, 3 dias somem. Chegam, em 2, 3 dias somem. Porque o tema desse trimestre é fortíssimo, né? Ó, o mover destruindo as fortalezas. Já foi para o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará, Belém do Pará, né? Santa Catarina, Paraná, olha, Bahia, está rodando o Brasil inteiro, Espírito Santo. Então está aqui, ó. Pernambuco também, o mover, essa aqui é deste mês, destruindo as fortalezas. Acima de 5 revistas, você não paga os correios, tá? R$10 cada revista. O objetivo na verdade, esse trabalho aqui é um trabalho de evangelização. Você pode ter a sua, mas o objetivo é evangelizar. Você adquire as revistas e semeia, você dá para alguém que ainda não conhece a graça, tá? Para que ele aprenda o assunto deste mês, a destruir as fortalezas. O objetivo é evangelização. Tem pessoas que compram de 20, adquire 20, 30, 10. É difícil alguém comprar uma só. É até feio comprar uma, porque o objetivo é evangelização, né? É amar o próximo como a ti mesmo. Se você já conhece a graça, você não vai comprar para você, você já conhece a graça. Você pode ter a sua, mas adquire para você semear. Para quem? Para aquele seu irmão que ainda não conhece a graça, que não entende a graça, que está interessado em aprender mais da palavra de Deus. Então você pega e semeia para ele. Você adquire, né? Você ama o teu próximo como a si mesmo. Você já conhece a graça? Então você passa para quem não conhece a graça ainda. Ainda temos algumas desta terceira remessa que já veio e está na livraria, algumas ainda. Então, todo dia eu estou indo nos Correios colocar. Ontem mesmo coloquei mais de 50, né? Mais de 50 revistas para vários lugares do Brasil. Então, se você não tem ainda, adquira a sua, tá? Adquira a sua e lembre-se, o projeto é evangelização em graça. A palavra-chave é: amarás o próximo com a ti mesmo. Você vai adquirir para semear para alguém. Uma abençoada lá no Rio Grande do Sul, ela adquiriu 20 revistas dessa, 20. Ela é uma só. Logo, 19 ela vai semear, com certeza, né? Então, adquira a sua, tá? Entre em contato conosco no ministério, pelo WhatsApp, e adquira as suas revistas, coloque pelos correios. Acima de 5, você não paga os correios, correio é de graça.
Hoje eu quero concluir a segunda e última parte do tema os Pedros, Tiagos e Joãos dos dias de hoje. Tudo no plural, tá? Porque não tem só um Pedro, né? Hoje em dia não tem só um Pedro. Na Bíblia só tinha um Pedro. Só tinha um Tiago na Bíblia. Só tinha um João. Mas hoje, século 21, no meio evangélico, o sistema religioso dominou a massa, né? Porque a massa é burra, né? A massa não lê a Bíblia, a massa não estuda, não vai atrás de aprender para não ser enganado, né? Já dizia o poeta, a massa é burra. Na Bíblia só tinha um Pedro, um João e um Tiago. Mas hoje, com o avanço do sistema religioso, depois de 2000 anos, existem muitos Pedros, muitos Tiagos e muitos Joãos. Na verdade, cada apóstolo da Bíblia, o Pedro, Tiago, João e Paulo, cada um representa uma igreja. Então, quando se fala de Pedro, estou me referindo a um pregador, né, que tipifica o Pedro, né? Um pregador que é semelhante a Tiago, um pregador que é semelhante a João. E eles estão espalhados nos dias de hoje, né? Cada um deles da Bíblia hoje representa uma igreja. Ou seja, cada um deles pregava uma coisa. O Pedro pregava uma coisa, o Tiago, o João, o Paulo, cada um tinha o seu ensinamento. E hoje, você olhando para as igrejas, entre aspas, evangélicas, que de evangelho não tem nada, você olhando para as igrejas evangélicas, você vai ver Pedro nitidamente. Você vai ver Tiago, você vai ver João. Como também existe a igreja, o ministério de Paulo, que são aqueles que levam à risca o que Paulo disse em Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O MGA, o ministério não é em vão, não é à toa, não é coincidência, que se chama graça e apostolado, firmado, alicerçado, baseado em Romanos 1:5, porque de fato recebemos a graça. E o apostolado é um ministério eximiamente, com orgulho eu falo isso, para a glória de Deus, eximiamente imitador de Paulo. O ministério graça e apostolado é um ministério que imita Paulo. Porque ele disse ser de meus imitadores. É o que nós procuramos fazer, imitar a Paulo à risca. Hoje é a segunda e última parte do tema os Pedros, Tiagos e Joãos dos dias de hoje. Gálatas capítulo 2, para que eu possa continuar meu assunto e concluir a ministração. Gálatas capítulo 2. Se você vê uma palavra bem forte que Paulo disse, hein? Isso que é homem de Deus, hein? Os supostos homens de Deus hoje, eles anunciam fogueira santa, né? Os supostos homens de Deus hoje falam que o povo tem que fazer uma campanha para se libertar do diabo, do demônio, coisa que Jesus já resolveu na cruz, né? Os supostos homens de Deus hoje se desviaram do evangelho, se desviaram da palavra, tiraram da igreja a palavra e colocaram campanhas, correntes, sacrifício, novena, vende toalhinha, vende caneta, vende copo, vende chave. Transformaram a igreja do Senhor Jesus numa feirinha, né? Numa feirinha de barracas que vende, que negociam, barganham, e a apostasia está aí, barganhar as coisas de Deus ou com Deus, né? Que é a maior vergonha, né? Mas Paulo, homem de Deus, tinha autoridade apostólica, profética e pastoral, porque não é qualquer um que fala isso, hein? Gálatas 2,14, olha o que Paulo falou. Quando vi que não andavam corretamente. E você acha que eu não vejo incontáveis pastores hoje que não andam corretamente conforme a verdade do Evangelho? O que está escrito na letra em Gálatas 2,14? Paulo falando. O que está escrito? Mas quando vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho. Não me canso de explicar esse texto.
que quando Paulo diz em Gálatas 2,14, quando vi que não andavam, verbo andar no plural. Ele não diz quando vi que não andou, ou que não anda, se referindo a uma pessoa, tanto no presente como no passado. Ele diz no plural, quando vi que não andavam corretamente. Quem não andavam corretamente, conforme a verdade do Evangelho? Lendo o contexto, aqui no versículo 9, Paulo fala sem problema de falar. Qual o problema de falar? Os hipócritas falam assim: isso é antiético, ficar citando nomes. E para Paulo não era antiético? Para Jesus não era antiético? Jesus, Mateus 23, Jesus chamava as pessoas de fariseus hipócritas. Isso não é antiético? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Isso aí é o quê? É ser sem educação ou ser antiético? Nenhuma das duas. Isso é ter autoridade do Espírito Santo. Não é nem ser sem educação, nem ser antiético. Isso é ter autoridade do Espírito Santo para falar, para anunciar a verdade. E tem que falar o que tem que falar. Se o Pedro, Tiago e João, Gálatas 2,14, não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho, tem que falar. Amém, abençoados? Mas Paulo citou nomes, eu vou citar nomes também. Você acha que o bispo Macedo, ele anda corretamente conforme a verdade do Evangelho? E não é só o Macedo, o Soares, o Valdemiro, o Estevão Hernandes, o Malafaia. A lista é enorme, a lista é incontável. Você acha que eles andam corretamente? Gálatas 2,14, conforme a verdade do Evangelho? Se eles andassem corretamente conforme a verdade do Evangelho, eles não fariam corrente de libertação, sabendo que Gálatas 5, verso 1, diz que Cristo já libertou. Então, se eles anunciam corrente ou campanha de libertação, está claro que não estão andando corretamente conforme a verdade do Evangelho. Está claro ou não está claro? São os Pedros, Tiagos e Joãos dos dias de hoje. Quem é que está entendendo? Está nítido. Gálatas 2,9, quando conheceram. Olha, Deus te deu 10 dedos. Se tiver 9 já está bom. Se tiver 8. Se tiver 2 dedos, vai. Um dedo em Gálatas 2,9 e o outro dedo em Gálatas 2,14. Os dois verbos diz respeito a pessoas. Eu estou na língua portuguesa, aqui não tem nenhum mistério do além. Só estou lendo a Bíblia. Gálatas 2,9 tem 2 verbos. Um no verso 9, outro no verso 14. Verso 9. Conheceram. Quem conheceram? 14. Os que não andavam. Está claro? Isso aqui é a língua portuguesa. Gálatas 2,9. Quando conheceram a graça que me fora dada. Quem que conheceu? Conheceu no singular, no plural. Quais conheceram? Quem conheceram a graça que foi dada a Paulo? Quem? Gálatas 2,9. Tiago, Pedro e João. Esses, verso 14, não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho. Está claro ou não está claro? Eu estou mudando alguma coisa? Eu estou falando mal de alguém? Eu estou mentindo? Não, só estou lendo e explicando o que está escrito, que nenhum evangélico na face da terra nem lê e nem explica. Porque quantas igrejas evangélicas eu conheço e eu não conheço uma que até hoje explicou ou leu Gálatas 2,9 e 14. Mas eu vou falar que Pedro não andava. Mas Paulo não falou? Não. Mas nós, eu não posso falar para o povo que Pedro, Tiago e João. Você não pode ler para o povo Gálatas 2,14? É isso que você está me falando? Sendo que está na Bíblia de todos. Você não pode ler, então o povo não pode saber. O povo não pode saber que Pedro, Tiago e João, Gálatas 2,14, não andavam conforme a verdade do Evangelho. Então o povo não pode saber disso. Vocês estão percebendo um sistema religioso como que manipula a massa, o povo?
É porque tem festa junina, né? Quem que inventou festa junina? Quem? Foi o sistema católico. Vai falar junina. Vai falar de quem? Vai falar do João? Vai falar mal do João? Nunca. Eles têm Pedro como o primeiro papa. Vão falar mal de Pedro? Não vai. E nem de Tiago. É o São Pedro, é o São Tiago, é o São João, que andavam errado conforme a verdade do Evangelho. Se não andaram conforme a verdade, andaram errado. Andar errado quer dizer, pregava errado, ensinava errado. É isso que Paulo está falando. Está claro ou não está claro? Eu vou mudar de assunto, porque hoje é a segunda e última parte, é a conclusão, o tema. Os Pedros, porque tem vários, os Tiagos, tem bastante, e os Joãos dos dias de hoje. Eu vou te mostrar como que o hipócrita se posiciona. Presta atenção. Eu vou te mostrar como que o hipócrita religioso, como que ele se posiciona. Sabe como que ele se posiciona? Ouvindo uma mensagem dessa. Ou falando para as pessoas. Sabe como que ele se posiciona? Mas você não pode falar de Tiago. Você não pode falar de Pedro. Você não pode falar de João. Mas Paulo não falou que eles não andavam conforme a verdade do Evangelho? Paulo não falou, por que eu não posso falar? Eu estou te mostrando a verdade e a hipocrisia, ao mesmo tempo, para você perceber o que é hipocrisia. O que é hipocrisia? Primeiro, não deixar o povo saber que Pedro, Tiago e João não andavam conforme a verdade do Evangelho. Isso é hipocrisia. Não deixar o povo saber. Segundo, é não falar para o povo, não ensinar eles. Quem está entendendo? Então, esconderam da igreja, esconderam do povo de Deus, que Pedro, Tiago e João não andaram conforme a verdade do Evangelho. Não estou inventando nem mentindo. Estou citando Gálatas 2:14. Ficou registrado, o Espírito Santo autorizou o apóstolo Paulo escrever e deixar registrado, 2000 anos depois chegou até nós. Pelo menos até mim chegou. Que Pedro, Tiago e João não andaram conforme a verdade do Evangelho. Verso 9, eles conheceram a graça. Verso 14, mas não andaram conforme a verdade do Evangelho. E nisso tem muitos evangélicos que também, como eles, conheceram a graça, mas não andam conforme a verdade do Evangelho. Ou você acha que o Bispo Macedo não conhece a Bíblia? Ou você acha que o Valdemiro não conhece a Bíblia? Você acha que o Silas Malafaia não conhece a Bíblia? Você acha que só eu que leio a Bíblia? Você acha que eles não leem, que eles não conhecem? Você acha que eles não sabem que a salvação é pela graça? Conforme Efésios 2:8? Sabe ou não sabe? Sabe, mas ninguém fala. Sabe, mas não ensina. Por quê? Porque, primeiro, por hipocrisia, não ensinam e não querem que o povo saiba da realidade, da verdade. Qual é a verdade? Que Pedro, Tiago e João não andaram, conheceram a graça, mas não andaram conforme a verdade do Evangelho. Quem está entendendo? Isso Paulo falou para as igrejas do tempo dele. Mas Paulo morreu. E aí ninguém mais falou. Ninguém mais falou. Paulo morreu. A geração de Paulo morreu. Paulo, Tito, Filemão, Timóteo morreu. Os filhos de Timóteo, os primos de Timóteo, os parentes de Tito, tudo morreram. E aí Paulo morreu, a geração morreu, 50 anos depois, 100 anos depois, quem que vai tocar no assunto? Então manteve o povo na ignorância. Aí fundaram igrejas e denominações e continuaram mantendo o povo na ignorância. Ou seja, sem falar para eles que Pedro, Tiago e João não andaram conforme a verdade do Evangelho. Quem está entendendo? Eu estou explicando e deixando bem claro, porque eu vou ler um texto aqui.
Está na Bíblia. Eu vou ler um texto aqui que pode deixar alguns de cabelo em pé. Não sei. Eu vou ler um texto aqui que pode te assustar. Não sei, mas Jesus diz, a verdade vos libertará. Se você conhece a verdade te liberta. Eu sou obrigado, eu vou ler porque está escrito. Eu não posso mentir, eu não posso aumentar, eu não posso inventar. Mas ler e ensinar e pregar o que está escrito é meu dever e obrigação. E é o que eu vou fazer. Mas eu estou te mostrando antes. Na Bíblia, não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é minha interpretação pessoal. Estou te mostrando na Bíblia, em Gálatas 2,9, que eles conheceram a graça. E em Gálatas 2,14, que eles não andaram conforme a verdade do Evangelho. Conheceram, mas não andaram. E assim não tem muitos evangélicos hoje? E assim não tem muitos pastores hoje? E quantos pastores que eu conheço? Quantos que eu conheço? Tem pastor que fica me chamando no WhatsApp, fazendo perguntinha, fazendo pegadinha comigo, fazendo teste, mas é pastor da lei. Teve um que eu fui obrigado a falar. Qual a sua intenção? O que você quer? Você quer só estudar? Você quer só saber o que nós pregamos? Entra no YouTube e vê o que eu prego. São 32 anos de ministério. Mais de 1000 mensagens só no YouTube. Só no YouTube, fora o site, fora a rádio, fora o Facebook. Só no YouTube mais de 1000. Acho que é 1.800 mensagens, né? 1.800 mensagens. Você quer saber o que eu prego, o que eu ensino? Você quer estudar sobre o Ministério Graça Apostolado? Então você não precisa fazer pegadinha comigo. Qualquer um sabe o que nós pregamos e ensinamos. Primeiro, a Bíblia, o que está escrito. Mas como que vocês crê? YouTube, Ministério Graça Apostolado. Mais de 1.800 temas, assuntos. A questão é a seguinte. Eu estou lendo e explicando o Gálatas 2, 9 e 14, porque eu vou ler um texto aqui que não vai ter como fugir. E textos que os evangélicos não explicam nem lê. E quando lê, dá um outro sentido. Mas hoje eu vou tirar esse outro sentido. Eu vou mostrar o verdadeiro sentido, que é texto com contexto. O que é texto com contexto? Se você ler Gálatas 2, 6, Gálatas 2, 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa. Mas está dizendo a respeito de quem? Gálatas 2, 9. Tiago, Pedro e João. O que tem eles? Gálatas 2, 14. Não andaram conforme a verdade do Evangelho. Isso é texto com contexto. Gálatas 2, 6 diz respeito a pessoas que estavam ocultas, quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa. Aqueles quem? Gálatas 2, 9. Pedro, Tiago e João. Pronto, está claro. Não tem como errar. Não tem como estar errado. 14. O que tem Pedro, Tiago e João? 14. Não andaram conforme a verdade do Evangelho. Está claro ou não está claro? Então abre sua Bíblia em 2 Coríntios. Alguns vão ficar de cabelo em pé ou sentado, não sei. Mas eu tenho que explicar o que está escrito. 2 Coríntios 11. O assunto hoje. Os Pedros, os Tiagos e os Joãos dos dias de hoje. Ou seja, se o Pedro, o Tiago e o João da Bíblia não andaram conforme a verdade do Evangelho, hoje também tem Pedros, Tiagos e Joãos, verso 9, que conheceram a graça, 14, mas que não andam conforme a verdade do Evangelho. Porque Salomão disse em Eclesiastes 1 que a história se repete. E ela não só se repete, como multiplicou. Os Pedros, os Tiagos, os Joãos dos dias de hoje. Pastor, você está falando mal? Claro que não. Estou falando a verdade. É diferente. Pastor, você está colocando nós contra Pedro. Não estou colocando ninguém contra ninguém, irmão. Eu estou lendo o que o sistema não lê, estou te ensinando o que nunca ninguém te ensinou. Nunca ninguém te ensinou. Não tem uma igreja na terra que fala o que eu estou falando. Porque parece que fica mal, né? Depois de 100 anos, eu vou falar que Pedro, Tiago e João não eram confiáveis. Quer que eu mude a palavra? Não andaram conforme a verdade. Se não anda conforme a verdade, está andando conforme o equívoco, o erro. Vamos falar a verdade, vai. Se está andando conforme a mentira.
Está pregando errado, está ensinando errado. É isso que Paulo está falando, alô? É isso que Paulo está falando. Se Paulo disse que Pedro, Tiago e João, presta atenção, hein? Eu sou obrigado a interpretar. Não estou querendo fazer isso, mas eu sou obrigado a interpretar. O que é interpretar? É entender o que Paulo está falando. O que Paulo está falando em Gálatas 2,14? Que Pedro, Tiago e João não andaram conforme a verdade do Evangelho. Eu sou obrigado a interpretar. Então eles não pregavam a verdade do Evangelho. Eles não ensinaram a verdade do Evangelho. Não é isso que Paulo está falando? Não se assuste não, tá? Se tiver escrito, 2 Coríntios 11. Não se assusta não. Eu vou te ensinar o que nunca ninguém te ensinou. E de graça, hein? Os hipócritas falsários cobram campanhas, porque não tem campanha de graça. Não, pastor, não. Pastor conhece pastor, tá? Pastor conhece pastor. Não tem campanha de graça. Não tem corrente de graça. Pega o envelope e faz o seu sacrifício e participe dessas campanhas de... Não tem nada de graça, irmão. Tem nada de graça. Tem pastor aí, pastor entre aspas, que até cobra para orar. Cobrar para orar é o fim, hein? Teve um pastor que falou assim, se você não der R$1.000 de oferta, eu não vou nem orar. Não pode ser chamado de pastor, né? Porque Jesus disse em Mateus 10, de graça recebeste, de graças dai. Como é que está cobrando R$1.000 para orar por alguém? Você é louco, pastor? Você não lê a Bíblia? É que são mercenários, são lobos disfarçados em ovelhas. Aí cobram mesmo. Quem está entendendo? Aí cobra mesmo, porque Paulo diz em Atos 20, 29, que entrariam no meio da igreja lobos cruéis que não poupariam o rebanho. Como é que você pode cobrar R$1.000 para orar? A pessoa está desempregada, você não tem que cobrar nada. Coríntios 9, 16, é sua obrigação orar, pregar e ensinar a verdade. Amém? Isso para quem é homem de Deus. Isso para quem foi chamado por Deus, seja homem ou mulher. Não se assuste não, tá? 2 Coríntios 11. Coloca o seu dedo no versículo, olha aqui, ó. Versículo 4. 2 Coríntios 11, verso 4. Paulo disse, pois se alguém, circule aí se alguém, ó, Bíblia, papel e caneta, tá aqui, ó. 2 Coríntios 11, 4. Pois se alguém... Deixa eu ensinar a língua portuguesa, senão você não entende a Bíblia, né? Alguém é sujeito oculto. Alguém veio aqui. É indeterminado, não sei. Você falar que alguém veio aqui. Agora você fala assim, o Pedro veio aqui. O Tiago veio aqui. O João veio aqui. E não é o que Paulo disse em Gálatas 2:9? Então já não está mais oculto, porque ele falou quem? Mas em 2 Coríntios 11, verso 4, Paulo disse, pois se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado. Para aí. Presta atenção no que eu vou falar. Só, segundo a Bíblia, só tem 2 tipos de Jesus. 2 Coríntios 5,16. O Jesus segundo a carne, Romanos 7,4. E o Jesus ressuscitado. Só tem 2 tipos de Jesus. Não tem 10 tipos de Jesus, só tem 2. O de Nazaré e o ressuscitado. Está claro ou não está claro? Então entende Paulo, por favor. Eu já orei para vocês entenderem. Entende Paulo, se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado. Está claro ou não está claro? Qual Jesus que Paulo não pregava? O segundo, a carne. Não é o que ele falou? 2 Coríntios 5,16? Não conhecemos a Cristo segundo a carne? Não pregamos o Cristo segundo a carne? Então entende Paulo. 2 Coríntios 11, 4. Se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, e quando ele diz nós, ele está dizendo a respeito ele, Timóteo, Filemão, Tito, Onésimo, Silas, os que andavam com ele, ué. Porque Paulo não andava com Pedro, Tiago e João. Está claro ou não está claro?
O Pedro, Tiago e João pregavam um outro Jesus. Qual Jesus? O de Nazaré. E Paulo? 1 Coríntios 2, o crucificado. Ou o ressuscitado. Ou Romanos 7,4, o outro. Aquele que ressurgiu dentre os mortos. Não é o de Nazaré, é o que ressurgiu. Está claro ou não está claro? Entende Paulo, hein? Paulo diz para Timóteo, me ouça e o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo diz. Gálatas 5, escutai eu, Paulo, ele diz. Então olha aqui, ó. Se alguém, segundo Coríntios 11,4, se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, Paulo falando com os coríntios, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho. Agora Paulo foi mais claro ainda, hein? Porque assim como tem dois Jesus na Bíblia, o de Nazaré e o ressuscitado, também tem dois evangelhos na Bíblia. Aqui os dois evangelhos, ó. Gálatas 2, volta lá. Gálatas 2,7, ó. Aqui, os dois evangelhos. Ó, Gálatas 2,7. Pelo contrário, Paulo falando, viram que o evangelho da incircuncisão, esse é o evangelho. Aqui no verso 7 ele fala que tem dois, ó. Gálatas 2,7. Viram, verbo no plural. Viram. Quem viram? Verso 9. Os que conheceram. 14. Que não andavam. 3 verbos. A língua portuguesa revela. Paulo deu um nome, mas ela revela. Gálatas 2,7. Viram. Quem viram? 9. Tiago, Pedro e João. O que tem eles? 14. Não andavam conforme a verdade do Evangelho. Está claro ou não está claro? Não tem nada escondidas aqui. Se o Espírito Santo autorizou Paulo colocar na Bíblia, escrever e enviar para os Gálatas, para os Coríntios, enviar para o mundo, que Pedro, Tiago e João não andavam conforme a verdade do Evangelho. O Espírito Santo que autorizou isso aí. Ninguém está falando mal de ninguém. O Espírito Santo quis deixar claro, o sistema católico e o sistema evangélico abafou, escondeu isso da igreja, do povo. É ou não é verdade? Não escondeu? Você que vem de uma igreja da lei, eles te ensinaram que Pedro, Tiago e João, eles te ensinaram que eles não andaram corretamente. Te ensinaram isso? Mas você foi crente há quanto tempo? Há 40, 30, 50 anos. Pô, nunca te ensinaram isso? Nunca te falaram. Por quê? Porque o sistema esconde, eles abafam. É ou não é verdade? Gálatas 2,7. Viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado. Me quem? É Paulo falando. Então o evangelho da incircuncisão, ou seja, da não circuncisão, do não batismo, do não jejum, do não oração do Pai Nosso, de Mateus 6, do não subir no monte, do não sacrifício, incircuncisão, não circuncisão. Gálatas 2,7. Foi confiado, foi entregue a Paulo. Verso 7. Como a Pedro, o evangelho da circuncisão. Então, quantos evangelhos Paulo diz que existe? 2. O da incircuncisão e o da circuncisão. Está claro ou não está claro? Volta para o 2 Coríntios 11. 2 evangelhos, 2 Jesus. O Jesus de Nazaré é o evangelho da circuncisão. Por isso que ele disse o quê? Quem crer for batizado será o quê? Salvo. Porque esse é o evangelho da circuncisão. Está claro ou não está claro? E o Paulo, o que Paulo pregava? Pela graça sois salvos, porque vocês foram batizados em Cristo. Batismo é um só. Então esse é o evangelho da incircuncisão. Está claro ou não está claro? Diga, 2 evangelhos. Faz assim, 2 Jesus. Diga, o Cristo segundo a carne. Diga, o Jesus de Nazaré. E o Cristo ressuscitado. Diga, o Cristo segundo a carne. Diga, Jesus de Nazaré. O evangelho da circuncisão. Diga, o Cristo ressuscitado. Diga, a graça. O evangelho da incircuncisão.
Vai me falar que um pastor não sabe disso? Sabe me falar que um pastor não sabe disso? Sabe me falar que um pastor da Assembleia de 50 anos de pastor, ele não sabe disso? Você acha que o pastor Batista, 45 anos de pastor, ele não sabe disso? Você acha que um pastor da Universal de 38 anos, você acha que ele não sabe? Quem que não sabe disso, irmão? Não falam isso. Abafam, escondem do povo. É ou não é verdade? Porque se pregarem e ensinarem a graça, vão ter que pregar e ensinar que você é livre. E nunca falam que você é livre. Falam que você tem que fazer a campanha de libertação, para se libertar. Só que nunca se liberta. Como também o diabo nunca sai lá da igreja deles. É ou não é verdade? Porque se for pregar a graça de Deus em Cristo, Hebreus 2,14, o diabo já foi aniquilado. Você acha que o bispo Macedo vai ler Hebreus 2,14 na igreja? No templo de Salomão? Você não está vendo que o templo de Salomão é igualzinho uma igreja da lei? Usam vestes sacerdotais, estola, tem os levitas na frente. É uma igreja da lei, literalmente da lei. Só não vê quem não quer. Eles não querem pregar a graça. Porque a graça, Cristo já libertou. E a lei? Você vai ser liberto se. Está na mão deles. Quem está entendendo? Esse é o sistema. Só não vê quem não quer. É claro que lá eles não vão falar isso, né? Você acha que o ladrão vai te avisar que ele vai te assaltar amanhã? Você acha que o ladrão vai te avisar que amanhã, meio-dia, ele vai te assaltar? Mas Jesus falou, né? Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O que eu estou pregando, lendo e ensinando é incontestável. Você pode não pregar, você pode não ensinar, mas é incontestável que Cristo já te libertou. Gálatas 5:1. É incontestável que você já é salvo pela graça. Efésios 2:8. É incontestável que Deus já te abençoou com todas as bênçãos. Efésios 1:3. É incontestável que Deus já te escolheu antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. É incontestável que nenhuma condenação há em você que está em Cristo. Romanos 8:1. É incontestável. Podem não pregar, podem não ensinar, porque são fariseus hipócritas. Mas é incontestável. É a palavra de Deus, não é o que eu penso, não é o que eu acho. Está claro ou não está claro? Segundo Coríntios 11, verso 4. Vamos continuar. Hoje é a segunda e última parte do tema os Pedros, Tiagos e Joãos dos dias de hoje, ou dos nossos dias, né? Como assim, pastor? Segundo a Bíblia, Gálatas 2,14, Pedro, Tiago e João, há 2000 anos atrás, não andavam conforme a verdade do Evangelho. Os da Bíblia, lamentavelmente, os de hoje não são diferentes. Quem está entendendo? Os Pedros de hoje, os Tiagos de hoje, os Joãos de hoje, também, como os da Bíblia, não andam conforme a verdade do Evangelho. Você está entendendo o que Deus está falando hoje? O alerta de Paulo, segundo Coríntios 11, verso 4. Pois se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado. Diga, porque Paulo pregava o Jesus ressuscitado. Então, o que eles pregavam, Paulo diz, é um Jesus que nós não temos pregado. Não é? Se alguém for pregar um Jesus que nós não temos pregado. Porque Paulo pregava Cristo ressuscitado. Está claro ou não está claro? Segundo Coríntios 11, 4. Se alguém for pregar-vos outro Jesus. Alô? O Espírito Santo mandou falar. Se alguém for pregar. Presta atenção na pergunta básica. Uma pergunta básica, hein? Se alguém for pregar. Quantos pregadores tinha? Só tinha 4, irmão. Então Paulo não está falando dele mesmo. Só tinha 4. Tira Paulo.
Sobrou 3. Não é coincidência Pedro, Tiago e João serem 3. Só tinha 4. Se alguém for pregar, não tinha outros pregadores. Só tinha 4. Então quem é esse alguém que ele está falando? É um dos 4. Que ele falou em Gálatas 2,14. E Gálatas 2,9. Está claro? Não se assuste. Eu vou ler um versículo aqui que você vai... Não se assuste, está na Bíblia. Daqui 2 minutos. Vou só terminar o verso 4. 2 Coríntios 11,4. Se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, de boa mente suportais, hein? 5. Coloca o dedo no verso 5. Não se assuste. Depois do verso 5 eu vou ler um texto aqui. Não se assuste. Estou te avisando antes. 2 Coríntios 11,5. Mas penso, Paulo falando, que em nada fui inferior. Para mim isso aqui é uma sátira. Não tem outro meio de ver. Por que é uma sátira? Porque em Gálatas 2,6, Paulo disse, e quanto àqueles, dizendo a respeito a Pedro, Tiago e João, quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não importa. Não importa. Eu vou ler de novo. Gálatas 2,6. E quanto àqueles que nós já sabemos quem são, porque no verso 9, Gálatas 2,9 diz quem são aqueles que pareciam ser alguma coisa. Verso 6. Quais tenham sido no outro tempo. Não importa. Nossa, é Paulo, hein? É Paulo, hein? Como que é, Paulo? Então eles foram no outro tempo. Não importa o que eles foram. A verdade é nua e crua, né? Não importa. Verso 6. Deus não aceita a aparência do homem. Esses quem? Verso 9. Pedro, Tiago e João. Verso 6. Esses, digo, pareciam ser alguma coisa. Mas Paulo, olha, eu acho que quem açoitou Paulo, eu acho que quem prendeu Paulo lá, Paulo e Silas, acho que foi Pedro, Tiago e João. Porque o que ele falava... Paulo não foi açoitado? Eu acho que foi Pedro, Tiago e João que açoitou Paulo. O que Paulo falou deles. Olha o verso 14, Gálatas 2,14. Não andavam conforme a verdade. Olha o verso 11. Quando Pedro chegou, repreendi-lhe na cara, porque era repreensível. Olha a posição de Paulo. Então volta em 2 Coríntios 11, verso 5. Olha o verso 5. Por isso que Paulo falou, eu penso, eu falo, eu também penso. Eu penso que aqui foi me suporta. Olha aqui. 2 Coríntios 11, 5. Paulo falando, mas penso que em nada fui inferior aos, entre aspas, né, mais excelentes apóstolos. Espera aí. Só tinha 4, abençoado. Só tinha 4, hein? Só tinha 4. Paulo, Pedro, Tiago e João. Se é Paulo que está falando, então ele não está falando dele. Está claro ou não está claro? Então quem são esses mais excelentes apóstolos? De quem que ele está falando? Pedro, Tiago e João. Mais excelentes significa os primeiros apóstolos. Vai em Mateus 10. Vou te mostrar os primeiros apóstolos. Vai lá em Mateus 10. Ó, você vai ver de quem que Paulo está falando. Mateus, capítulo 10. Aqui, ó, verso 1. Mateus 10, verso 1. Chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda sorte de doença e enfermidade. Isso aqui é antes de Cristo. Deu poder para expulsar, claro, antes de ele morrer na cruz, antes de ele aniquilar o diabo, antes de Hebreus 2,14, antes de Colossenses 2,15. Está claro ou não está claro? Antes de ele morrer na cruz. Antes de despojar principados e potestades. Mateus 10 é antes. Quem não sabe que Mateus 10 é antes de Colossenses 2? Quem não sabe que Mateus 10 é antes de Hebreus 2,14? Olha o Mateus 10, 2. Mateus 10, 2. Ora, são estes os nomes dos 12 apóstolos.
Os 3 têm que estar aqui. Porque a maioria não pregava, não. Foi chamado só para andar junto. Por isso que o verso 1 chama de discípulo. Significa seguidores. Mas no verso 2, vamos ver se o nome dele está aqui. O primeiro Simão chamado Pedro. É o primeiro da lista. Quem é esse Pedro aqui? É o Pedro de Gálatas 2,14, que não andou conforme a verdade do Evangelho. Só dá um sinal se está claro. Não é outro Pedro, é o mesmo, hein? Está claro aí? Tiago tem 2. Mas o Pedro é um só. Judas tem 2. O que traiu e o Judas profeta que andava com Paulo. Mas Pedro é um só. Então, Mateus 10, 2. Pedro, André, seu irmão, olha lá, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu primo, seu irmão, desculpa. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, está vendo? Tiago tem 2. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Então, aqui nessa listinha de Mateus 10, do verso 2 e 3, está quem? Pedro, Tiago e João. Então, voltando para 2 Coríntios 11, no verso 5, quando ele fala de apóstolos, ele está falando de quem? De Pedro, Tiago e João. Porque só tinham 4. Se ele que está escrevendo, sobrou quantos? 3. Gálatas 2, 9. Pedro, Tiago e João. Não, senão está claro, hein? Nítido, não está nítido? Mas não se assuste, não. Chegou a hora da verdade. Verso 10. Não se assuste, não, hein? Abra sua Bíblia e não se assuste, não. 2 Coríntios 11, verso 10. Paulo falando. Como a verdade de Cristo está em mim? Mim quem? Paulo falando, então a verdade de Cristo estava nele. Está claro? Isso encaixa com Coríntios 3,10, que ele disse, segundo a graça que me foi dada. Está claro? Para quem conhece a Bíblia. 2 Coríntios 11,10, Paulo falando, como a verdade de Cristo está em mim, esta glória, que glória? A verdade de Cristo que está em mim. Esta glória não me será tirada nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço, isso farei para cortar ocasião aos, diz respeito a pessoas, aos que buscam a fim de que naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Não se assusta não. Verso 13. Nenhuma igreja ensina, nenhuma igreja lê e nenhuma igreja fala a respeito de quem que Paulo está falando. Nenhuma fala. E quando lê o verso 13, eles pegam, tiram o texto do contexto e fala que existem hoje falsos apóstolos. Para aí. Paulo não está falando de hoje. Paulo está falando dos que estavam com ele. 2 Coríntios 11, 4. Se alguém for pregar, só tinha 4. Então ele não está falando dele. Ou de Pedro, ou de Tiago, ou de João. Mas ele falou, se alguém for pregar, no verso 4. No verso 5 ele disse, aos mais excelentes apóstolos, no plural, só tinha 4. Então ele não está falando dele. De quais apóstolos que ele está falando no verso 4 que pregava? Ou Pedro, ou Tiago, ou João. Agora vai para o verso 13. Tem coragem de ler o verso 13? 2 Coríntios 11, 13. Pois os tais, circula, em nome de Jesus, por favor, circula, os tais. Pelo amor de Deus, de quem que Paulo está falando? De Moisés? De Davi? De Salomão? De Elias? Dá um sinal quem está entendendo. 2 Coríntios 11, verso 3. Olha o que Paulo disse aqui, não sou eu. Paulo falou, 13. Os tais são falsos apóstolos.
apóstolos. Pasmei. Deixa eu respirar. Paulo, é isso mesmo que você está falando, Paulo? Não dá uma de besta, não, irmão. Não dá uma de bobo. Não dá uma de besta, irmão. Aqui é o ministério Graça e Apostolado. Aqui, se estiver escrito, eu creio. Não dá uma de bobo, não, irmão. Pelo amor de Deus. De quem que Paulo está falando? Tem coragem de falar? Gálatas 2,9? Gálatas 2,9, Pedro, Tiago e João. 2 Coríntios 11,13. Os tais são falsos apóstolos. De quem que Paulo está falando? De Moisés? Pelo amor de Deus. De quem que Paulo está falando? De Pedro? De quem Paulo está falando? Verso 13. Os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Nossa, o Paulo não tinha jeito. Por isso que ele foi preso várias vezes. Transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Mas na verdade eram discípulos de Jesus de Nazaré. Eles nunca foram apóstolos. Eu vou ter que falar essa. Pedro, Tiago e João, o catolicismo não te falou isso, né? Os evangélicos, nenhum nunca te falou. Primeiro que eles nem sabem. Segundo que eles não lêem. Eles não conhecem, eles não entendem. Afora a hipocrisia de esconder a verdade. O Pedro, o Tiago e o João foram chamados de falsos apóstolos, 2 Coríntios 11,13. É o que está escrito. Por quê? Porque Pedro, Tiago e João não foram apóstolos de Cristo. Foram discípulos de Jesus de Nazaré. Você já ouviu isso em algum lugar da terra? Você conhece alguém na face da terra que fala isso? Mas aqui eu não tenho rabo preso com ninguém. Ninguém paga a minha luz. Então está aqui, ó. Está aqui, ó. 2 Coríntios 11,13. O contexto, porque não tem outro, hein? Não venha com churumela. Não vem com conversinha. Não, porque aqui está... Não vem com conversa. O contexto só tinha 4 apóstolos. Paulo, Pedro, Tiago e João. Ele não está falando dele mesmo. Está claro ou não está claro? É forte, não é forte? Mas eu não sou obrigado a falar a verdade? Eu sou obrigado a falar a verdade. Eu sou obrigado a... Se eu sou um homem de Deus, eu tenho que ensinar a verdade. Eu não posso ocultar. Eu não posso abafar. Eu não posso esconder como os evangélicos fazem. Os pastores fazem isso. Você conhece algum pastor que fala isso? Que Pedro, Tiago e João eram falsos apóstolos? Você conhece alguém que fala isso? E se os evangélicos não falam, você imagina os padres, que são puxa-saco de Pedro, Tiago e João. Porque na igreja católica, Pedro, Tiago e João são venerados. É ou não é verdade? No catolicismo, Pedro, Tiago e João até dizem que Pedro foi o primeiro papa. Tem até festa de São João, eles louvam a João. Você acha que eles vão falar isso aqui que Paulo falou? Não vai falar nunca. O que você está entendendo? Isso aqui é nível de profeta. Esse ensino aqui é nível profético. É nível apostólico. Por isso que eu falo, no MGA, é a graça como ela é. E o apostolado como tem que ser. Amém? Ô pastor, o que você está querendo? Não estou querendo dizer nada, irmão. Eu só estou te mostrando na Bíblia o que te esconderam ou o que nos esconderam de nós há anos, décadas, séculos, gerações, e estão escondendo ainda. Ah, pastor, mas o que eu vou ganhar de saber que o Pedro, Tiago e João não andaram conforme a verdade do Evangelho? O que eu vou ganhar de saber? O que você vai ganhar? Que você não vai andar errado, irmão. O que você vai ganhar? O que você vai ganhar é que você não vai ficar crendo que o diabo está ao seu derredor, procurando a quem possa tragar. Porque, na verdade, o diabo já foi aniquilado. Você vai ganhar. O que você vai ganhar é que você não vai viver enganado. O que você vai ganhar de entender, de aprender isso aqui, é que você não vai ficar aí, ó, lutando no ar, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí você cria um diabo na sua cabeça que está com um tridente para te pegar, mas você fica, não, está amarrado, e você fica supostamente resistindo e ele fugirá de vós, mas ele volta depois de meia hora. Fugirá de vós. Você é crente há quantos anos?
Há quantos anos você é evangélico? Seja verdadeira. Há quantos anos você está aí resistindo ao diabo e ele está voltando? Há quantos anos que está resistindo e não está resolvendo nada? O que Paulo disse em 2 Coríntios 11:10? A verdade de Cristo está em mim. A verdade estava em Paulo. Qual verdade? Sobre o diabo? Hebreus 2,14. Que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. A verdade é que o diabo, ele não está ao seu derredor procurando, não. O diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. É essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Quem está entendendo? Quem está entendendo? O que você vai ganhar de aprender, de entender? Você não vai ser enganado, você não vai viver de ilusão. Lutando contra quem já foi aniquilado. Você é louco, irmão, você está louco. O que você está fazendo aí? Não, sai quem? Não, sai quem? Não, sai quem? Coríntios 2,12. Não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Sai quem? Quem é que vai sair? Ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Sai quem? Você está louco? Quem é que vai sair? É o mal, que mal? Que mal? Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas. Colossenses 1,13, que mal que vai sair de você? Qual mal? Qual mal que vai sair de você? O demônio, o encosto, qual demônio? Qual demônio que vai sair de você? Se nem entrou, como que vai sair? Então a mentira espiritual, ela impera sobre a terra. Mas como no tempo de Paulo, 2 Coríntios 11:10, ele diz, a verdade de Cristo está em mim. Hoje, nos nossos dias, eu tenho ousadia, coragem e autoridade e autorização de Deus para falar. A verdade de Cristo está em mim. Não nesses pastores evangélicos que da missa não sabem nem o terço. Porque das duas uma, ou são ignorantes, não conhecem a palavra, talvez nem lê, ou são velhacos, hipócritas, como Pedro, Tiago e João, que conheceu a graça, Gálatas 2:9, mas não andaram conforme a verdade do Evangelho, Gálatas 2:14. Um dos dois, esse seu pastor é. Ou ele é hipócrita, igual Pedro, Tiago e João, para não chamar de falso apóstolo, mas Paulo chamou, né? Se Paulo chamou, posso chamar também, né? Ah, o Valdomiro, não pode falar. Como não pode falar o nome? Paulo falou Pedro, Tiago e João. Como é que não pode falar o nome? Como é que não pode falar nome que é antiético? Não pode citar nome, mas Paulo citou nome. Paulo citou nome. Você sabe o que é um apóstolo de Cristo? Paulo disse que eles se transfiguravam em apóstolos de Cristo. Ou seja, passavam-se por apóstolos de Cristo. Mas, na verdade, tinham sido, nada mais que isso, seguidores, discípulos de Jesus de Nazaré. Sabe o que significa apóstolo? Você sabe quem que é um apóstolo? Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Você sabe o que é um apóstolo? Apóstolo é um homem, um crente, uma ovelha, que recebeu de Deus a revelação, o entendimento, a compreensão da graça de Deus em Cristo. A graça de Deus em Cristo. Quer que eu comece a citar os falsos apóstolos aqui de São Paulo, que não pregam a graça de Deus em Cristo? Quer que eu comece a citar? Quer que eu dou os nomes? Quer que eu dou os nomes? Ah, o apóstolo Valdomiro, o apóstolo Genor Duque, o apóstolo Teve Hernandes. Você quer que eu dou os nomes dos incontáveis falsos apóstolos que transfiguram-se em apóstolos de Cristo?
Você quer que eu dou os nomes? Mas como você sabe que não é apóstolo? Porque apóstolo prega a graça. Apóstolo ensina a graça. Pode falar que é, mas não é. Tem evidências, tem sinais. Olha o que Paulo disse em 2 Coríntios 12. Abre a sua Bíblia. Vira uma página aí, ó. 2 Coríntios 12. Olha o verso, aqui, ó. Verso 12. 2 Coríntios 12, verso 12. 2 Coríntios 12, verso 12. Paulo falou, os sinais do meu apostolado. Me dá os sinais do apostolado, desses aí que eu citei. E de tantos outros que se falam que é apóstolo. Dá os sinais do apostolado. Nem sabe o que é apostolado. É ou não é verdade? Nem sabe o que é apostolado. Você acha que o Valdomiro sabe o que é apostolado? 2 Coríntios 11, 13. Apóstolos fraudulentos, se passando por apóstolos de Cristo. Não pregam a graça. Não ensinam a graça. Nem falam da graça. É claro que não é apóstolo coisa nenhuma. Efésios 4:11, ele deu uns para apóstolos. Sabe como que você conhece apóstolo? Escreve aí. Sabe como que você conhece um apóstolo? Para saber se é ou se não é? Pelo que ele prega, pelo que ele ensina, pelo que ele fala. Apóstolo não fala, Deus te abençoe. Paulo era um apóstolo. Me mostra na Bíblia se Paulo falou pelo menos uma vez, Deus te abençoe. Nenhuma. Sabe o que ele falava? Deus te abençoou em Cristo, com todas as bênçãos. Nenhum desses que eu citei usa essa linguagem. Por quê? Porque não são apóstolos. Eles não têm unção de apóstolo. Está claro ou não está claro? Eu falei, e aí? Falei. Paulo falou, eu falo também. Não tem unção de apóstolo. Apóstolo prega a graça de Deus em Cristo. Apóstolo ensina a graça. Ele não ensina outra coisa. Apóstolo não ensina a fazer campanha, meu irmão. Pelo amor de Deus. Você acha que apóstolo vai colocar um boneco dentro da igreja? Um boneco inflável e dar um martelinho para cada um, derrubar o boneco? Você acha que apóstolo vai fazer isso? Você acha que apóstolo vai fazer fogueira santa, meu irmão? Você é louco? Você não lê a Bíblia? Você acha que apóstolo vai dar rosinha para você levar para casa, para o mal sair? Você acha que apóstolo vai fazer isso? Você acha que apóstolo de Cristo vai fazer isso? Você acha que apóstolo vai colocar a arca da aliança dentro da igreja? Você é louco? Você acha que apóstolo vai fazer isso aí? Se ele prega a graça, ele ensina a graça. Nenhum desses, nem perto da graça não chega. Nem perto. Então não adianta falar que é apóstolo, porque eu sei que não é. Quem está entendendo? Se fosse, eu saberia que é. Se fosse, eu saberia que é apóstolo. 2 Coríntios 12, 12. Os sinais do meu apostolado. Olha o que Paulo está falando. 2 Coríntios 12, 12. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós. Me dá aí pelo menos um sinal de apostolado desses que eu falei. Claro que não tem, porque não é, ué. É claro que não tem sinal. De apóstolo, não. Está claro ou não está claro? Aqui você ouve coisas que ninguém te ensina, irmão. Entra no meu canal no YouTube, se inscreve lá, ativa o sininho. Aqui você vai aprender a Bíblia. Aqui não tem enrola, aqui não tem conversa. Aqui você vai aprender o que está escrito, na sua Bíblia. Confere na sua Bíblia. Aqui eu te ensino a pensar, irmão. O que o sistema não quer que você pense, aqui eu te ensino a pensar. Pensar. Você que tem medo de perder a salvação, Jesus te deu a vida eterna. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna. Se a vida é eterna, como é que perde? Aqui eu te ensino a pensar, irmão. O que o sistema evangélico te proíbe de pensar, aqui eu te ensino a você pensar. Para você entender a palavra de Deus. Amém? Por isso que Ele te deu o Espírito Santo. Por isso que Ele te deu o Espírito Santo. Coríntios 2,12. Para você conhecer o que te é dado gratuitamente. 1 Coríntios 2,12. Não recebemos o Espírito do mundo, recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Isso é ensino de apóstolo.
Apóstolo não fala que você está com um encosto. Apóstolo não fala que você está com um demônio. Apóstolo não fala que tem um mal na sua vida. Apóstolo fala que você é abençoado, que você está salvo, que você foi escolhido por Deus, que tem anjos em seu favor. Isso é ensino de apóstolo. Amém? Está claro ou não está claro? Só que o sistema nunca te ensinou isso, né? Aí apareceu um monte de supostos apóstolos que eles acham que é bonito falar que é apóstolo. Não tem nada de bonito. É muita responsabilidade. Para ser apóstolo tem que ter a unção de apóstolo. E a unção de apóstolo, ela é caracterizada, conhecida por sinais e evidências. A saber, pregar e ensinar a graça. A linguagem da graça. Paulo disse para Tito, a sã doutrina. Apóstolo não fala Deus te abençoe. Apóstolo não unge ninguém com óleo. Apóstolo não fica dizendo que o diabo está na sua vida. Apóstolo não ora para o mal sair da sua vida, porque ele já ensinou que ele te livrou do império das trevas. Está claro ou não está claro? Vamos terminar o 2 Coríntios 11, verso 13. Guarda aí, tá? 2 Coríntios 12, 12. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós. Você vê alguém que fala que é apóstolo? Olha os sinais se ele é apóstolo mesmo. Porque se ele está batizando nas águas, se ele está tomando suquinho, comendo um pedacinho de pão e dizendo agora você tem comunhão com Deus, isso não é apóstolo coisa nenhuma. Ele nem sabe o que é apóstolo. Ele nem sabe o que é apóstolo. O ensino já começa que o entendimento de um apóstolo é outro. Logo, se o entendimento é em outro nível, sua pregação e seu ensino também. Apóstolo não fala Deus te abençoe. Apóstolo não fala que o mal está na sua vida. Apóstolo não fala que se você não batizar você não vai ser salvo. Apóstolo não fala isso. Quem fala isso é quem não é. Porque quem é, fala o quê? Você é salvo pela graça. E dá o endereço, Efésios 2,8. O apóstolo, ele mata a cobra e mostra a cobra morta. Por isso que eu dou o endereço. Por isso que eu cito a Bíblia. Para você não falar que eu estou mentindo. Porque você já ouviu muitas mentiras, né? E você acha que... O problema é que cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Só que eu não sou nem cobra e nem linguiça. Eu sou um homem de Deus, um pregador do Evangelho de Cristo. E te mostro na sua Bíblia. Só não vai crer se você for bode. Porque se você for ovelha de Jesus, vai cumprir João 10, 27. Que Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Minha obrigação é te mostrar na Bíblia, te ensinar. É a minha obrigação. A dos fariseus é mentir e te enganar, que é o que eles têm feito por anos, décadas, séculos e gerações. E continuam fazendo ainda. Mas você tem que entender, tá? Os da mentira sempre serão da mentira. Os falsos sempre serão falsos. Mas os que são da verdade sempre serão da verdade. E se você é da verdade, junte-se a nós, porque nós somos da verdade. Amém? Que de repente você, eu cansei de igreja, eu já fui nessa, eu fui naquela, cansei de igreja, não quero saber mais de igreja. Calma aí, irmão, ainda tem esperança, ainda existe o ministério do apostolado. Você cansou de igrejas? Você está achando que é tudo igual? Ainda existe um mover de Deus na terra, onde prega e ensina a verdade, para quem é crente de verdade, para quem ama a Deus, para quem tem temor a Deus. Não é para quem é velhaco, safado, sem vergonha. É para quem tem temor a Deus. Aqui nós cremos na palavra. Nós não mudamos, não alteramos. Nós temos temor a Deus. Então você que está cansado dessas igrejas aí, Deus levantou o ministério Graça Apostolado para quem crê de fato na Bíblia. Para quem ama a Deus. Para quem quer andar na verdade. Amém? Se você é da mentira, não precisa nem me ouvir. Se você é da mentira, se você é da hipocrisia, não precisa nem me ouvir, nem me seguir. Porque nós não somos da mentira. Nós somos da verdade. Amém? Vamos terminar aqui 2 Coríntios 11, verso 13. É forte, mas está escrito. E se está escrito,
Eu creio. Primeiro que eu não posso apagar nem anular o que está escrito. É forte. Só estou te explicando o que Paulo disse e a respeito de quem que ele disse. Porque a Igreja Batista nunca me falou isso. Quando eu estava lá, eu li, 2 Coríntios 11, 13, eles falavam assim, porque os falsos apóstolos estão espalhados no mundo. Peraí. Não é disso que Paulo está falando. Paulo não está falando de apóstolo espalhado no mundo, falso apóstolo. Ele está falando de Pedro, Tiago e João. É ou não é verdade? Vai enganar outro, irmão. Os pentecostais, eu já vi, usam 2 Coríntios 11, 13, os tais são falsos. Os tais quem? Eles não falam quem. Eu estou mostrando quem, de quem Paulo está falando. Mas as igrejas evangélicas, quando lê, nunca lê, mas quando lê, os tais são falsos. Os tais quem? Irmão, cuidado que existe muitos falsos apóstolos. Não, mas não é disso que Paulo está falando. O contexto está se referindo a Pedro, Tiago e João. Nossa, mas é forte falar isso, hein? Não foi eu que falei, foi Paulo. Estou só te explicando o que ele falou. Está claro isso? O que Paulo falou? 2 Coríntios 11, 13, que ninguém tem coragem de ensinar. O que Paulo falou? Os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, Eu acho que nesse dia aqui Paulo estava atacado. Eu acho que Paulo estava... Eu estou com a gota. Acho que nesse dia aqui, Paulo estava subindo nas paredes. Para falar uma frase dessa? 2 Coríntios 11, 13. Os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Verso 13, né? Não é o 13? E o 5 diz o que é o 5? Eu penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Está claro ou não está claro que ele está falando de Pedro, Tiago e João? Se só tinha 4, irmão. Não, senão está claro aí. Só tinha 4, irmão. Pelo amor de Deus. Vamos parar de hipocrisia, né? Texto com contexto. De quem que Paulo está falando? Não tem como ele falar de outros. Porque não existiam outros. Não existia. Existia quem? Paulo, Pedro, Tiago e João. Gálatas 2,7. Paulo pregava o evangelho da incircuncisão. Gálatas 2,9. Pedro, Tiago e João, o evangelho da circuncisão. É deles que ele está falando. Que, verso 14, não andaram conforme a verdade do evangelho. E você ainda vai seguir eles. Como é que você pode estar numa igreja que o pastor não anda conforme a verdade do evangelho? Como é que você pode estar numa igreja que você foi mostrar para o pastor e o pastor disse que não é bem assim? Como é que você pode continuar numa igreja dessa? Se você mostrou para o pastor, Hebreus 2,14, que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus, e o pastor falou, não, irmã, não é bem assim não. Isso é Pedro, isso é Tiago, isso é João, que não anda conforme a verdade do evangelho. Está claro ou não está claro? Como é que você pode continuar tendo os tais, verso 13, os tais? Como é que você pode ter um desse como seu pastor? Vai te ensinar o quê? Se ele é hipócrita, se ele não acata a verdade, ele oculta a verdade, ele mascara a verdade, ele esconde a verdade, ele omite a verdade. Como é que você pode estar numa igreja dessa? Vai cumprir o que Jesus disse. Se um cego, que é o seu pastor, se um cego guiar outro cego, ambos caem no abismo. Além de cego, hipócrita. Aí já encaixa com Mateus 23. Depois você lê Mateus 23. Você tem na sua Bíblia. Depois você lê o capítulo de Mateus 23. Depois você lê. Você é a ovelha de Jesus. Você foi escolhido por Deus. Efésios 1,4. Desde antes da fundação do mundo. Você não pode permitir que lobos te pastoreiem. Amém? Você é uma pessoa inteligente. Você tem temor a Deus. Você é a ovelha de Jesus. Você não pode se permitir ser enganado. Porque você não é obrigado a ser enganado. Mas você permite ser enganado. Está na hora de dar um basta. De hoje em diante não vou ser mais enganado. Porque o pastor sabe da verdade, mas não fala a verdade. A igreja que eu estou sabe da verdade, mas nunca lê. Nunca ensina essa verdade. É ou não é verdade?
Então está na hora de dar um basta. Está na hora de você andar com quem é da verdade. Se ajuntar, congregar com quem é da verdade, com quem crê na Bíblia, com quem crê em Jesus, com quem crê em Deus, com quem crê no Espírito Santo, com quem é temente, tem o temor a Deus. Amém? Hoje foi a segunda e última parte do tema os Pedros, Tiagos e Joãos dos nossos dias. E para terminar aqui onde eu estou lendo, 2 Coríntios 11, verso 13, eu vou terminar no 15, não vou parar não. 2 Coríntios 11, verso 13, Paulo diz: os tais são apóstolos, falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Isso aqui é meio sátiro, né? Não tem como não ser sátira na língua portuguesa. 14. E não é de se admirar. Olha como que Paulo fala. Não é sátira, isso aqui é sátira. Isso aqui é satirizar. Paulo disse, também, né? Não é de se admirar que eles sejam falsos apóstolos, obreiros fraudulentos e querem se passar por apóstolos de Cristo. 14. Não é de se admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O próprio Satanás não é o diabo, porque o diabo tinha sido aniquilado, tá? O próprio Satanás quer dizer, Satanás aqui significa adversários, acusadores, ímpios. Paulo está dizendo assim, está cheio de ímpio que se passa por crente. Escapou isso aqui. Paulo está dizendo que está cheio de joio dentro da igreja e se passando por trigo. O que é isso aí? É o próprio Satanás se passando por anjo de luz. Mas na verdade é joio. Na verdade não foi escolhido por Deus. Está cheio de espia. Quem está entendendo? Está cheio de ímpio, que não tem temor a Deus. Que passa por cima da Bíblia, pisa em cima. Não literalmente. Passa por cima, quer dizer, deixa de lado, para cumprir as tradições. Não, mas se eu falar isso aí, então ele tem temor aos homens, não a Deus. O que é isso aí? Mas ele está com a Bíblia na mão, fala de Deus. O que é isso aí? Isso aí é Satanás se passando por anjo de luz. Mas na verdade é um bodão falsário, é um lobo disfarçado em ovelha. Jesus chamou lobo, Paulo disse Satanás. Se passando por anjo de luz. Mas é um hipócrita mentiroso. Você está na igreja dele há tantos anos, ele nunca te falou a verdade. Nunca falou a verdade. Nunca te mostrou a verdade. E quando você foi falar com ele, ele ainda disse que não é bem assim. Para terminar, 2 Coríntios 11, verso 15. Não é muito que os seus ministros, os ministros do sistema religioso, os pregadores, entre aspas, que falam de Deus, que sapateiam, que falam grosso, voz de trovão, sapatinho de fogo, chinelinho de fogo, a língua é de fogo também. 15. Não é muito, porque os seus pregadores, os seus ministros, se transformem em ministro da justiça. Você não pode se deixar enganar só por ver uma pessoa com a Bíblia na mão e de paletó e gravata. Você não pode deixar enganar. Porque o que tem de lobo, disfarçado em ovelha, de paletó e gravata com a Bíblia na mão, a maioria são, hein? Como que eu sei que é a maioria? Porque Jesus disse em Mateus 7,13, entrai pela porta estreita, pois larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. A maioria são lobo, disfarçado em ovelha. Falei. Só não entende se não quiser. Está claro ou não está claro? Fala a verdade, irmão. Qual a sua idade? Irmã, qual a sua idade, irmã? Já é mãe, já é vó. Qual a sua idade, irmão? A sua idade já é vó? Você não vai se deixar enganar, né? Fala a verdade, irmão. Você tem uma Bíblia. Você vai deixar as pessoas te enrolar?
Só porque está com a Bíblia na mão. Estar com a Bíblia na mão não quer dizer nada. Usar terno, paletó, gravata, isso não quer dizer nada. Não ter barba não quer dizer nada. Cabelinho, isso não quer dizer nada, irmão. Falar bonito não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Cuidado com quem fala bonito, hein? A psicologia diz, olha o que eu vou falar, hein? A psicologia diz, o estudo sobre a alma, a psicanálise, a psicologia diz que quem fala muito certinho, muito bonitinho, está escondendo hipocrisia. Olha o que a psicologia fala, a psicanálise. E quando você conhece alguém que fala palavrão e fala tudo as claras, é esse que fala a verdade. Quer um exemplo? Olha o ratinho na televisão. Lembrou do ratinho? Ali fala o que tem que falar. As pessoas da verdade são assim. Mas os hipócritas da Globo, sabe? Fica, boa noite. Essa noite. Ih, irmão, quando começa com muita dicção perfeita, está escondendo um monte de coisa. Jesus disse, eu falo mais uma vez, em Mateus 7,15, toma cuidado, porque os lobos, ele vem disfarçado em ovelha. Ovelha, se é ovelha, não precisa se disfarçar. Mateus 7,15, se está disfarçado em ovelha, quer dizer que não é. Não é? Vamos terminar com 2 Coríntios 11,15. Não é muito de se admirar, porque 15, os seus ministros se transformem em ministros da justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Está com a Bíblia na mão e não ensina a verdade? Por causa da tradição? Você defende mais a tradição do que a palavra de Deus? Você é hipócrita. Por que você está com a Bíblia na mão? Por que você está com a Bíblia na mão só para passar uma imagem que você é um homem de Deus? Se você não ensina a verdade, você é um hipócrita. Você não é um homem de Deus. Você, nem temor a Deus você tem. Se você tivesse temor a Deus, reverência a Deus, você ensinaria a verdade para a igreja. Ah, mas faz muito tempo. Não interessa, irmão. Revoga. Revoga. Paulo revogou. Filipenses 3. O que para mim era lucro, eu considerei como perda por causa de Cristo. Revoga a mentira. Revoga as tradições e passa a pregar a Cristo. Aleluia. Revoga. E você será louvado por Deus. Você será aprovado por Deus. Revoga a mentira e prega a verdade. Revoga a tradição. Rompe com os homens e se alie a Deus. Faz uma aliança com Deus e com a sua palavra. Faz uma aliança com Deus. É o que eu fiz. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quer aprender mais? Aqui, ó. Às vezes você já gastou tanto na mentira, né? Você não tem 10 reais, irmão, eu te dou de graça. Se você, de fato, é temente a Deus. Mas eu duvido que você não tem 10 reais. Às vezes fuma, bebe cachaça, gasta com besteira. Quem que não tem 10 reais, né? Você está pagando só o papel. Mas você não tem, eu dou para você de graça. Eu tiro do meu, eu dou para você. Se você, de fato, é um homem, uma mulher temente a Deus. Se você me provar que você não tem 10 reais. Que eu não acredito que alguém não tenha. Qualquer um que pega latinha na rua tem. Então, se você quer andar na verdade, está aqui o caminho. Senhor Jesus, teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Que prevaleça sempre a verdade da tua palavra. Para isso eu preciso que o teu Espírito Santo testifique, como Paulo disse em Romanos 8, que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos homens de Deus, que somos filhos de Deus. Ó bendito Espírito Santo, confirma, testifica da palavra que não é minha, da palavra de Deus, para que ela não volte para o Senhor vazia. O que o Senhor fez em Lucas 24 foi abrir o entendimento para compreenderem as Escrituras. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Abra, Senhor, o entendimento dos que me ouviram nessa noite, para que eles compreendam a sua palavra. E o Senhor seja glorificado por cada um que entender a tua graça em Cristo Jesus. Que a sua graça seja e esteja com todos os teus filhos, com todas as tuas ovelhas, com a tua igreja, que foi comprada pelo sangue de Jesus,
para a tua glória. Assim seja. Amém. Quem pode falar amém? Até domingo pela fé em nome de Jesus. Graça e paz.